O livro de Romanos, do capítulo 1, do versículo 26, vai dizer: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nessos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Olha só, neste versículo nós encontramos uma raça humana cheia de malignidade, que não obedece à sã doutrina. Nessa palavra, neste versículo, nós encontramos várias opiniões, ou seja, várias pessoas que não podem entrar na glória de Deus. As pessoas que praticam prevaricações, as pessoas que praticam iniquidade, malícia, avareza, soberba, as pessoas que não se agradam das coisas divinas, as pessoas que desprezam as coisas de Deus para agradar a si próprio. A Bíblia diz aqui que os homens e também as mulheres, elas deixaram o uso ao contrário à sua doutrina. Homens praticando torpeza com homens, mulheres também da mesma forma. E então Deus entregou essas pessoas às paixões, ou seja, aos sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm, porque ali há um espírito de erro nessas pessoas que se unem homem com homem e também mulher com mulher. E a palavra de Deus aqui está reprovando estas atitudes. A palavra de Deus está reprovando estes atos pecaminosos, homem com homem, mulher com mulher, praticando prevaricações. E então a palavra de Deus diz que essas pessoas se inflamaram em suas sensualidades, homens praticando torpeza com homens, mulheres praticando torpeza com mulheres. E então Deus entregou essas pessoas a um sentimento perverso, e essas pessoas não podem entrar na vida eterna por conta das suas malignidades no seu coração. Essas pessoas irão para o tormento eterno por conta das suas malignidades, por conta de seus pecados. Mas essas pessoas, se elas se arrependerem de seus pecados e não praticarem mais, a Bíblia diz e afirma que elas encontram misericórdia, elas encontram salvação, mas se confessarem os seus pecados e deixarem de praticar essas práticas pecaminosas. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 10, vai falar assim: ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha só, neste versículo 5, capítulo 5, versículo 10, nós encontramos aqui um versículo chave. Este versículo está nos mostrando que o apóstolo não está falando das pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que não têm conhecimento da verdade. O apóstolo aqui está falando das pessoas que se dizem irmãos. Essas pessoas forem fornicador, essas pessoas forem roubadores, essas pessoas forem avarentas, essas pessoas forem idólatras, essas pessoas forem
cheio de malícias e engano, de mentira, essas pessoas não podem entrar na vida eterna. Então a palavra de Deus diz que com os tais, nem ainda comas. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que praticam pecado, igualmente a esses que eu falei agora há pouco, essas pessoas que se dizem irmão, mas praticam essas práticas pecaminosas, faz esses atos pecaminosos, essas pessoas não podem entrar na vida eterna. Olha o que vai dizer aqui o versículo 10 e 9, o 9 e o 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Não erreis, nem os avarentos, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esta raça humana aqui, que está falando o versículo 9 e o versículo 10 de 1 Coríntios 6, está reprovando as práticas de pecado que as pessoas fazem. E essas pessoas que se dizem crente, mas faz essas práticas de pecado, das tais não herdarão o reino de Deus. As tais não obterão o reino celestial. Essas pessoas não podem ir diante de Deus para ser chamado por Deus de filho, porque a palavra de Deus diz que aqueles que Deus chama de filho é aqueles que fazem a sua vontade. E então a palavra de Deus diz que se alguém é considerado como irmão, o crente, mas essa pessoa é devasso, é fornicador, é idólatra, é avarento, é maldizente, é soberbo, é presunçoso, é falador de mal, é inventadores de malignidade. Essas pessoas, a Bíblia diz que nós temos que se afastar e nem com os tais comas, nem com os tais comer. Embora este versículo é voltado para ser do Senhor, mas nós podemos colocar no dia a dia, porque as pessoas se dizem que são crentes, mas essas pessoas não têm uma dignidade de crente, não tem um pudor de crente. Essas pessoas, a Bíblia diz que elas não podem entrar na vida eterna. Se nós formos para o versículo de número 15, capítulo 6, versículo 15 de 1 Coríntios, nós lemos dessa forma: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis membro de uma meretriz? Não, por certo. Mais uma vez aqui, a palavra de Deus está reprovando as pessoas que casam com homens que casam com homens. O homem, ele ficou para se unir com a mulher, a mulher ficou para se unir com o homem. Lá no Gênesis diz que deixar pai e mãe e se une a sua mulher e serão ambas uma só carne. E então o homem, ele vai deixar o seu pai, vai deixar sua mãe e vai se unir com a sua esposa, e ali tornarão a construir ou a constituir família. O homem não pode morar com outro homem, porque isso é um pecado muito grave diante de Deus. O homem não pode ter caso com outro homem, porque isso gera condenação eterna. A mulher da mesma forma, não pode obter caso ou conter caso com a mulher. A mulher, ela foi criada por Deus, o homem também da mesma forma, para se unirem. O homem, ele foi criado pelo próprio Deus. A mulher foi criada pelo próprio Deus, para ambas as pessoas se unirem e fazerem famílias. Então aqui nós encontramos que o homem estava fazendo torpeza, praticando torpeza, homens com homens,
mulheres com mulheres, praticando torpeza. E Deus entregou essas pessoas a um sentimento perverso, para que elas não pudessem se estabelecer diante de uma doutrina sadia, para que ela não viesse dar ouvido para a verdade, porque essas pessoas vieram se inflamar nas suas sensualidades malignas, homens com homens e mulheres com mulheres. Por isso que Deus reprovou essas atitudes. Deus resolveu queimar uma cidade toda por conta dessas vaidades desregradas. Deus ele resolveu queimar com fogo e enxofre uma cidade de Sodoma e Gomorra por conta das mulheres que seguia as sensualidades malignas, e os homens se inflamavam também, deixando o seu uso natural, ao contrário da sua doutrina, e se inflamaram nas suas sensualidades carnais, deixando a doutrina de Deus e vivendo as suas próprias carnalidades, e ali receberam sobre si a sua condenação. E então a palavra de Deus diz que lá em Sodoma e Gomorra, Deus resolveu queimar aquele povo todo com fogo, por conta das vaidades, por conta da sem-vergonhice, por conta das irregularidades carnal que o homem fazia, homens com homens, mulheres com mulheres, perversidade total, que Deus resolveu queimar aquela terra toda. Se nós formos para o livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 5, nós lemos dessa forma assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem parte na herança do reino de Deus e de Cristo. Viu? O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento e nenhum idólatra herdará o reino de Deus. E o que é que significa ser uma pessoa fornicadora? A pessoa que somente ajunta, não tem um laço matrimonial comprovado diante das autoridades do homem e diante das autoridades de Deus. Essa pessoa está em fornicação. Essas pessoas estão em fornicação, não estão diante de uma doutrina sadia, não estão diante de uma doutrina bíblica, porque esta pessoa está amaziada. Essas pessoas não estão diante de um patamar bíblico. E o que significa ser uma pessoa impura? Impura é a pessoa que pratica pecado, pratica iniquidade, fornicação, avareza, contenda, inveja, homicídio, idolatria e coisas semelhantes a esta. Essas pessoas são pessoas impuras, não têm um bom senso, não têm a sua vida está voltada para o pecado. Essas pessoas também não podem entrar na vida eterna, a não ser que essas pessoas se arrependam de seus pecados, a não ser que essas pessoas se prostrem diante de Cristo e pedem perdão de seus pecados, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, ou os pecados de quem comete as coisas. Olha só o capítulo 13, versículo 4 de Hebreus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que são os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O leito sem mácula seja entre todos os matrimônios. A pessoa que é unida, o homem que é unido com a mulher, essa pessoa tem que se estabelecer, ser comprovado diante da autoridade humana e diante da autoridade eclesiástica, e essa pessoa recebeu um laço matrimonial e casaram ambas, para que assim seja abençoado por Deus. O casal abençoado por Deus é o casal que casam, que se unam e vivam em concordância. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo de número 15: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros
e os fornicadores, e os homicídios, e os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que vão ficar de fora, naquele grande dia da volta de Jesus. Essas pessoas aqui vão ficar de fora: os feiticeiros, vão ficar de fora os fornicadores, vão ficar de fora os homicidas, vão ficar de fora os idólatras e qualquer que comete a mentira. Essas pessoas estão e ficarão de fora quando o Senhor Jesus Cristo voltar para levar o seu povo. Essas pessoas irão ficar do lado de fora, não irão receber salvação. Se a pessoa for fornicador, essa pessoa não vai subir no arrebatamento com Jesus. Se a pessoa for feiticeiro, da mesma forma. Se a pessoa for homicida, da mesma forma. Se a pessoa for idólatra, se a pessoa cometer mentira, da mesma forma. E eu quero explicar para vocês o significado de ser idólatra, fornicador, feiticeiro e homicidas. Quero explicar primeiramente o significado de feiticeiro. Feiticeiros são as pessoas que fazem pagelanças, vivem em rituais, e esses rituais é ritual satânico. Então essas pessoas são feiticeiros. E os feiticeiros, essas pessoas não podem entrar na vida eterna. Por que a Bíblia diz isso? Porque essas pessoas têm um Deus, e o Deus que elas têm não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus fingido, um Deus mentiroso. Essas pessoas estão fazendo rituais para se encaminhar cada vez mais na prática de pecado. Essas pessoas têm possibilidade de receber perdão? Tem sim. É se arrepender das suas feitiçarias e confessar Jesus como seu Salvador e viver eternamente para com Cristo, vivendo em santidade diante da doutrina de Cristo. E os fornicadores? Quem são os fornicadores que não podem entrar na vida eterna? Fornicador é a pessoa que vive amaziado, a pessoa que vive em fornicação. É uma pessoa que ela é junta, tem família, tem filhos, é junto o homem com a mulher, porém essas pessoas não são casados, civilmente ou religioso. O casamento é crucial na vida de alguém que se une. Uma mulher quando se une com um homem, é crucial o casamento. E o casamento correto, qual é esse casamento correto? É o casamento no cartório e na igreja. É o casamento civil e religioso. O casamento que é feito civil com efeito religioso. Esse casamento é válido diante de Deus, porque esse casamento, quando ele é civil e religioso, é reconhecido tanto nas autoridades eclesiásticas quanto nas autoridades humanas. E o que significa homicidas? O que significa ser uma pessoa homicida? Pessoa homicida é uma pessoa que comete homicídio, ou seja, a pessoa que mata alguém. Essa pessoa é considerada impura, essa pessoa é considerada reprovada por Deus. Por quê? Porque essa pessoa tirou uma vida, porque somente Deus pode dar e somente Deus pode tirar. Então essa pessoa que cometeu este delito de pecado, essa pessoa está condenada. Mas se ela se arrepender dos seus pecados, essas pessoas têm perdão? Claro que tem, claro que tem. Essas pessoas irão receber perdão sim, porque essas pessoas cometeram pecado, principalmente neste ato de homicidas, que é aquele que mata outro homem, o homem que mata outro homem, pessoa que mata uma pessoa, é considerada diante da Sagrada Escritura homicidas, e essas pessoas estão condenadas ao inferno. Mas se essa pessoa se arrepender dos seus homicidas, se arrepender das suas malignidades que fez, essa pessoa confessar Jesus, essa pessoa tem direito de receber perdão. Ela recebe perdão porque Jesus é galardoador. Jesus tem um amor sobrenatural. Lembra de João 3,16?
que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele não poupou o seu filho único que ele tinha, não poupou por amor da raça humana pecadora, inclusive os homicidas. As pessoas estavam destinadas ao inferno. As pessoas estavam nos delitos de pecado, nenhum sequer. Deus olha lá do céu e não viu nem sequer um que procurasse justiça, que procurasse meio de salvação. Por isso que Jesus Cristo veio para morrer, para nos perdoar, para nos dar graça, um favor imerecido. Esse favor que Jesus Cristo fez por nós é um favor imerecido, nós não temos merecimento. Mas mesmo assim, Deus, através de Jesus, Ele nos atribui este merecimento. Idólatra, o que é uma pessoa idólatra? Idólatra é a pessoa, qualquer pessoa que pega algo e se idolatra. Se alguém se ajoelha diante de uma imagem, essa pessoa está idolatrando. Se alguém se ajoelha diante de qualquer objeto, tem pessoas que se ajoelham diante de um santo, faz uma imagem de um santo e se ajoelha diante daquele santo, essa pessoa está idolatrando. Então a palavra de Deus diz que essas pessoas que cometem essas coisas de idolatria, essas pessoas também são condenadas, a não ser que elas se arrependam de seus pecados, se prostre aos pés de Jesus, confesse Jesus como seu Salvador. Jesus ele perdoa qualquer tipo de pecado que a pessoa cometeu. O único pecado que Jesus Cristo disse que Ele não perdoa, nem nesta vida, nem no porvir, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é simplesmente a pessoa que rejeita Cristo quando Ele está fazendo sua obra trinitária, sua obra divina, através do Espírito Santo. Certa feita, Jesus Cristo estava expulsando um demônio que estava alojado em um homem que era surdo, mudo e, além de tudo, era endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus, ele curou aquele homem, expulsou aquele demônio daquele homem, e os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, murmuravam dizendo: este não expulsa a não ser através de Beelzebul. Beelzebul é o príncipe das trevas. Então Jesus estava expulsando o demônio através do Espírito Santo de Deus. E os fariseus disseram que Jesus estava expulsando os demônios através de Beelzebul. Essa atribuição conscientemente de uma pessoa que atribui as coisas santas e sagradas de Deus ao diabo, essas pessoas não podem ter perdão, nem nesta terra e nem no porvir, nem nesta vida e nem na vindoura. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, as pessoas que praticam o pecado procuram meio de se consertarem, procuram meio de confessar Jesus como seu Salvador, procuram meio de reconciliar com Deus, porque Jesus Cristo, Ele está à porta e Ele bate. Aquele que ouvir a voz de Jesus, Ele entra na sua casa, Ele se alimenta contigo e você também se alimentará com Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém irá a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Que a graça de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus permaneça em nossos corações. Então, meus queridos, estes versículos que eu acabei de ler é versículos que reprovam atos pecaminosos que alguém deve cometer. É versículos que desagrada a Deus, ou seja, é versículo que está falando de um desagrado através das pessoas que cometem tais coisas. É versículos que está claramente mostrando a nós
que Deus reprova as atitudes de alguém que comete tais pecados como esses que foi citado aqui desde o primeiro versículo, desde Romanos até o Apocalipse. Nós iniciamos o ensinamento de hoje em Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 32, e terminamos em Apocalipse 22, 15. Então, meus queridos, cada um de nós que somos crente, permaneça sendo crente, permaneça sendo fiel, permaneça dando fruto, assim como o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos na videira, nós deveremos ser podados para que damos mais fruto. E a vida do crente é observada mais do que a vida do descrente. Alguém vê um crente numa roda de escarnecedores, vamos dizer assim, mas quem está para acusar? Mas se vê um ímpio, uma pessoa que já é do mundo, ninguém vai criticar, porque já é de lá. Por isso que eu digo, meus irmãos, caça o meio de viver mais em santidade com Cristo.